Então, dando início ao nosso último bloco desta noite, eu gostaria de introduzir a presença da doutora Márcia Sgrinelli, dentista que aplica a psicanálise integral na medicina odontológica. E aqui nós temos já 2 perguntas de telespectadores para a doutora Márcia. Quando a pessoa tem problema na energia corporal, que esse foi um assunto tratado nas últimas semanas, pode ter mais problemas dentários, doutora Márcia? Com certeza, porque todo o nosso organismo, o sistema imunológico, né? Por exemplo, na boca seria assim a salivação, a proteção principal para os dentes. Então a saliva é uma substância altamente energética. Então tudo que houver uma alteração de energia no corpo vai na parte psíquica, vai alterar toda a parte do corpo. Então, por exemplo, na cárie dentária, então o dente, se ele tem já uma perda de energia, aí é que a bactéria pode ir lá e fazer essa cárie dentária, né? Então todas essas substâncias que nós temos de defesa do organismo, elas ficam totalmente desequilibradas e a pessoa pode adquirir diversas doenças, né? Então, como a senhora está falando, a cárie dentária é devido a um enfraquecimento na imunidade da pessoa, é isso? É, exatamente, porque todo o átomo, todas as células, quando elas têm um enfraquecimento da energia, aí as bactérias vão lá e podem invadir, né? Aquela questão dos radicais livres, né, que falam que é uma questão do átomo que está no corpo, nas células, e esse átomo, vamos dizer, que há um problema energético, que, vamos dizer, uma perda da energia, então aparecem os elementos doentios, patológicos, e a pessoa adoece. Está de acordo, Alex Frascari? O senhor que é o físico que entende do assunto? Sim, claro, porque eu até trouxe aqui um esqueminha, eu posso mostrar, né? Olha! Então, esse aqui, ó, mais pra cá, né? Então, é um esqueminha, assim, que mostra, né, como a gente deveria encarar o ser humano, né? Que é o corpo, né, a psique e a energia. Quer dizer, o ser humano tem esses 3 aspectos. Então, por exemplo, a psique e o corpo, né? A gente vê pela psicossomática, né, que a pessoa fazendo um tratamento terapêutico, ela se cura de doenças, né? Então mostra essa relação, né? Hoje em dia tem se feito muitos estudos através da energia do corpo, né? Então as pessoas tentam usar uma energia eletromagnética, outros tipos de energia, né, procurando curar doenças e tem conseguido resultado. Então mostra também que existe essa influência, né? E aqui na psique e na energia, por exemplo, é um assunto mais delicado, mas, por exemplo, a gente pode ver nessas questões até da parapsicologia, né, da questão de telepatia, né? Quer dizer, se é um fenômeno que existe, certamente é um fenômeno energético, né? Tudo que existe na natureza é energético, certo? Então, quando se considera a pessoa, a questão da doença, por exemplo, tem que se levar em conta esses 3 aspectos, né? Podem também os 3 aspectos serem resumidos num só, né? Uhum. Porque eles se identificam com um só aspecto. Isso, em 3 maneiras diversas. Né? Então, por exemplo, se o médico tradicional, né, ele tenta curar só o corpo pelo corpo, quer dizer, a matéria, usando medicamentos, então ele está limitando a visão dele do problema. Então, ele não vai conseguir resultado. Mesmo a questão energética, né, esse tipo de tratamento usando energias, é também tentando resolver uma parte limitada, né, que não engloba o total, né? O marca-passo, né, que colocam no coração de pessoas, que o coração começa a falhar, então coloca uma pilha elétrica para o coração bater mais. Para dar um ritmo, né? E o coração, é interessante isso, né, Alex? E o coração da pessoa bate por causa como ele bate. Como a pessoa... É o sangue que faz bater o coração, não é? Não. São, vamos dizer, uma energia que vem de fora, que é uma energia magnética mesmo, que a pessoa capta de fora e faz bater o coração.
É interessante isso. Uma outra coisa que eu achei também interessante, por exemplo, um artigo que eu vi numa revista científica médica, né? Quer dizer, o artigo não era sobre isso, né? Mas eles mostravam, por exemplo, uma pessoa que tinha aquela obsessão, né? Aquela pessoa que faz muitas vezes, fica repetindo a mesma coisa muitas vezes, né? Então eles fizeram aquela foto do cérebro, né? Que mostra a atividade cerebral, com aquele que chama PET scan, né? E depois eles fizeram 2 tratamentos, um tratamento usando remédios e um tratamento usando uma terapia. E depois do tratamento eles fizeram a mesma foto, então mostraram que tanto o remédio como aquela terapia que eles fizeram deu resultado, quer dizer, teve o mesmo efeito na pessoa. Isso é muito interessante porque mostra como a pessoa psiquicamente ela pode até criar as drogas que ela necessita para o equilíbrio dela, né? Aliás, no livro A Cura pela Consciência, eu crio lá um termo que parece que está sendo muito aplicado, que a pessoa tem uma farmácia interior. Nós temos uma farmácia no nosso interior que é regulada pela vida psíquica. Porque, por exemplo, o senhor estava falando aí, vocês estavam falando em questões do pensamento e de energias. É tão comum a pessoa ter uma contrariedade e ficar imediatamente com dor de cabeça. E sempre fica, claro. Então, a dor de cabeça é 99,9% das vezes um resultado de uma atividade psíquica descontrolada, desregulada, uma raiva, uma emoção negativa, um medo, uma contração, né, que a pessoa faz e que causa dor de cabeça. Então, tem essa questão da ação e contração. Se a ação da pessoa é superior, a pessoa é saudável. Se a pessoa faz uma contração excessiva, a contração é segurar, né? O que é contração? É censura, é a pessoa não aceitar ver, é a pessoa ter medo. Olha, o medo causa muita doença para a pessoa, porque a pessoa se contrai, então ela se contraindo, a circulação para, a respiração diminui. E a própria energia não pode circular livremente, como deveria circular pelo corpo. E eu acho que a medicina oriental teve assim um avanço interessante nesse campo, mas falta o entendimento da psicopatologia. Como o senhor disse, eles desenvolveram até certos instrumentos que lidam com a energia aqui, que é a energia que eles tentam imitar ao máximo a energia da vida psíquica. Agora nós temos uma outra pergunta para a doutora Márcia, se as restaurações de amálgama, por serem de metal, podem alterar a energia da pessoa, causando doenças. Então, o que causa as doenças são os problemas psíquicos que a pessoa possa ter. Então, são atribuídos, às vezes, à restauração de amálgamas, tanto doenças físicas como doenças psíquicas. Até, por exemplo, eles falam que a pessoa tem insônia, ou então que ela pode ter, assim, sintomas de não ter interesse pelo trabalho, que pode ter assim vários sintomas, mas isso não é verdade, né? E também existe assim o interesse do poder econômico, porque o amálgama é uma restauração que dura mais, e as resinas são restaurações assim que são mais descartáveis. Então, não é isso que causa as doenças, né? Uma restauração de amálgama. Sabe, Marcinha, existe um mecanismo de defesa em que a pessoa, geralmente a pessoa muito persecutória, ela vê toda a problemática vindo de fora. Por exemplo, ela diz assim: hoje estou nervoso porque o meu amigo falou isso. Hoje estou de mau humor porque aconteceu isso em casa. Hoje não me sinto bem, estou com dor de cabeça porque disseram isso para mim. Então, é a mesma questão aí de achar que um elemento externo é que prejudica a pessoa. Não é nada disso. Se a pessoa está de mau humor, se a pessoa tem uma cefalgia, né, dor de cabeça, um problema orgânico qualquer, ou se ela se sente mal, não é por uma coisa de fora, é uma atitude interna dela. Então, o que causa a doença vem de dentro, não vem de fora. E isso é tão arraigado e é uma coisa tão comum a todos os níveis da sociedade que até aquele filósofo Sartre disse que o inferno
é os outros. O inferno são os outros, né? Porque assim, se a pessoa usa elementos exteriores, né, para tentar resolver o problema, ela está simplesmente resolvendo os sintomas, né? Quer dizer, ela está deixando de conscientizar o problema. É um mecanismo que impede a pessoa de perceber qual que é a origem do problema. Então, ela pode até melhorar temporariamente, mas não sara do problema, né? Descartando o problema interno dela. Está no finzinho, né, Cláudia, do programa? Nós estamos no finzinho e eu gostaria, então, de agradecer a esses telespectadores que nos estão telefonando e mandando as cartas e encorajar a todos que continuem fazendo as perguntas para que nós possamos atender às necessidades da comunidade de São Paulo. Gostaria de agradecer também à doutora Márcia, ao Alexandre, ao doutor Kepp e contar e então... também a Cláudia, né? Obrigada. Porque toda semana e voltar e cantando aí, né? Enfeitando o nosso programa. E voltar na próxima semana, neste mesmo horário. Até lá.